Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação da aula. Vamos à sequência, a discussão sobre colonialismo do século XIX, imperialismo. Nós já vimos aí o conceito de imperialismo e neocolonialismo. Comentamos sobre isso, sobre o contexto, que tem inserido alguns fatos relevantes que a gente deve considerar ao analisar esse processo de colonização da África, da Ásia e Oceania no século XIX. O desenvolvimento da segunda revolução industrial, consequentemente a transformação do capitalismo industrial em capitalismo financeiro monopolista. Vimos aí o surgimento, discutimos aí o desenvolvimento de uma plutocracia, pequenos grupos econômicos que interferem nas questões políticas, que ditam o ritmo político. Comentamos o surgimento das formas de empresa que começam a se desenvolver. E vimos aí o que a gente pode chamar de contradição desse mundo liberal no século XIX ou neoliberal no século XXI, onde a perspectiva o discurso é um discurso pró ampliação da competitividade, de geração de competitividade, de abertura, de ampliação de liberdades. E o que nós vemos no final? No final, o que a gente tem visto é uma monopolização por parte de determinados grupos, assumindo o controle de toda uma cadeia ou das empresas menores, monopolizando esse mercado. O que nós temos visto é que, ao invés da ampliação de liberdade, pelo contrário, a gente tem visto o cerceamento de liberdade, onde esse sistema liberal, neoliberal no século XXI, tem feito uso da democracia para minar a democracia, financiando e favorecendo, por exemplo, governos de caráter autoritário, haja vista que a democracia ameaça os interesses desse neoliberalismo. Em que sentido essa democracia ela vem ameaçar esse mundo neoliberal? No que a democracia defende um discurso de igualdade de oportunidades, de inserção, o discurso de justiça social presente no discurso democrático, ameaça e atrapalha os interesses desse grupo monopolizador que a gente não consegue identificar. A gente não sabe quem é, não tem uma pessoa. Um grupo empresarial. Vimos aí as justificativas para legitimar a exploração e destacamos, entre outros, entre a expansão da fé cristã, a necessidade de mercados e matéria-prima, o que vai legitimar é a missão civilizadora. Sempre lembrando, no século XV e XVI, a justificativa é levar a fé cristã, levar Cristo àqueles que não conheciam a palavra. E aí a gente coloniza a América. Agora a justificativa é a civilização. Vamos levar a tecnologia, transformar a realidade daquele indivíduo selvagem. Não é só sobre cultura. Você ignora a cultura, as escolhas daquele povo e impõe. Mais uma vez, a Europa impõe a sua forma de ver o mundo aos outros. Mais uma vez, ela impõe. É claro que, junto a essa missão civilizadora, a perspectiva da fé cristã está presente. E se você olhar o século XXI, você identifica isso de novo. Mais uma vez, os valores ocidentais europeus são utilizados como meio de legitimar embargos econômicos, invasões militares. Que valores são esses que nós tentamos empurrar? A gente identifica ditadores, e sobre a defesa de levar aquele povo à democracia, os direitos humanos, dentro de uma perspectiva ocidental, você tenta impor esses valores a líderes que serão identificados como regidos por governos ditadores. A gente vê isso claramente no Irã, na Venezuela, Cuba, entre outros espaços. E eu lembro que eu falei para vocês, aqui a gente não está discutindo defendendo ditadura, mas tentando analisar as justificativas para, haja vista que esse mesmo mundo ocidental favoreceu a outros movimentos ditadores. Então, o que é certo ou errado depende do meu interesse. Vimos aí das formas de dominação,
né? O que é uma área de domínio, uma área de protetorado, área de colonização, área de influência. E começamos a falar do processo, né? Vimos aí que a África, a gente estava discutindo isso aqui na última vez, né, que vai ser marcada uma conferência chamada Conferência de Berlim, 1884, e nessa Conferência de Berlim você vai ter a discussão sobre a defesa, ou melhor, a divisão da África entre esses países europeus. Quem ficaria com o que? Essa é a discussão. E o que chama a atenção? É que, em momento algum, esse povo, né, que está sendo colonizado, que está sendo invadido, expropriado, será convidado a sentar à mesa e discutir. Né? E aí, o que a gente estava discutindo? Né? Vamos promover uma discussão legal aqui, vamos tentar. As fronteiras africanas, no caso ele está falando de África especificamente, mas não é só África, nós estamos discutindo aqui, como a gente pode ver. Né? As fronteiras africanas foram divididas em 50 territórios irregulares, ignorando as fronteiras linguísticas e culturais já estabelecidas pela população autóctone. A nova delimitação dividia grupos coerentes de pessoas e mesclava grupos díspares, diferentes, opositores, rivais, resultando em conflitos étnicos que foram, por décadas, manipulados pelos colonizadores de forma em busca do controle político do território. O que ele está dizendo é que aqui, a gente estava dando esse exemplo aqui na última aula, aqui nessa região vermelha, por exemplo, toda ela viviam vários grupos, em diferentes estágios econômicos, de desenvolvimento, né? Grupos com características culturais distintas, mais ou menos semelhantes. Haviam rivalidades aqui. E no momento que, no caso, a França assume o controle de todo esse território, ela vai impor os seus valores. Então, esses grupos rivais serão mantidos em paz via força, como um grupo só. Como um grupo só. Beleza? Via força como um grupo só. E qual vai ser o impacto disso? A gente vai ter o impacto na descolonização, né? A França simplesmente depois abandona isso aqui, ela sai. Garantindo aqui áreas de influência, por exemplo. Né? Você vai ter áreas aqui onde a proclamação da independência vai acontecer, nós vamos discutir isso num outro momento. E os eleitos serão homens que serão testas de ferro, vão continuar, são independentes, mas continuarão representando os interesses dos franceses, por exemplo, aqui. Ou dos ingleses nas regiões de cor lilás, ou dos alemães, e por aí vai. Eles continuam mantendo os interesses dos países que foram os colonizadores. E essas rivalidades, antes suprimidas, sufocadas pela presença do colonizador, agora elas voltam com força. Né? Se você vai abrir um processo eleitoral, esses grupos étnicos vão disputar o poder no território. Então, o que a gente vê na África hoje de conflito, muito tem a ver com a forma a qual esse processo de abandono da África se desenvolveu com o processo de descolonização. Né? E aí cabe uma discussão, o que poderia ter sido feito, né? Como isso poderia ter sido guiado, orientado, é uma discussão mais profunda. Fato é que você transforma todo esse povo num só. Né? Todo esse povo num só. Vamos voltar para cá. Né? Então, os diversos grupos que viviam aqui agora são o quê? Bom, a colônia francesa. A colônia francesa. Né? Imposta a esses valores europeus. E aí, a gente estava conversando ontem com os professores, né, cabe uma discussão sobre isso, sobre o impacto da colonização, e aí a gente pode voltar a falar do século XV, XVI, pensando, por favor, se manifestem. Pensando em América, haja vista que o nativo que vivia aqui, da mesma forma que o nativo que vive na África, né, vai ser oprimido por esse eurocentrismo. Né? E no momento que eles colocam todo mundo no mesmo pacote, é todo mundo índio, ou é todo mundo selvagem, africano, é todo mundo africano, como que vai se dar essa relação e como que a construção de preconceitos ele é construído. E é importante a gente olhar essa construção de preconceitos, porque a gente tende a generalizar tudo. Né? E aí, qual a relevância de a gente pensar isso? Quando a gente fala de identidade, vocês já discutiram identitarismo em alguma disciplina? A gente não tem esse controle todo mais como tinha antes. Né?
identitarismos. Essa discussão já foi chamada na sala de aula? Se não foi, ela vai ser chamada ainda. Não? Por exemplo, o que a gente está falando de identitarismo? Vamos falar de mulher, né? A gente discute muito essa questão, né? A gente fala de mulher, a questão do identitarismo feminino, o feminismo, né? Quando a gente fala de feminismo, o que a gente tem que olhar? Né? Sempre olhar que quem está falando para vocês é um indivíduo que não é mulher, né? Vamos considerar isso. Sempre levar isso em consideração. Já é uma discussão sobre o lugar de fala, né? Quem está falando sobre a mulher não é uma mulher, né? Mas vamos tentar desenvolver, por isso eu solicito que vocês se manifestem. Deixa eu desbloquear aqui que está bloqueado. Pronto. Por exemplo, vamos falar do feminismo. Bom, a gente vai falar do feminismo. Geralmente o feminismo começa a falar. E isso tem a ver com esse processo de colonização e como a gente generaliza tudo, como se fosse todo mundo igual. Bom, a gente percebeu que quando a gente fala de feminismo, esse feminismo que foi levantado, por exemplo, ele discutia a condição da mulher, mas a mulher que está sendo discutida, no primeiro momento, é a mulher branca. Certo? E aí você, graças ao movimento das feministas, né, e principalmente das feministas negras, você vai chamar a discussão, olha, esse feminismo é branco. Há a mulher negra, né, que tem uma condição e uma realidade diferente da mulher branca. E aí, aonde a gente quer chegar? Que esse processo de colonização e essa generalização das coisas faz a gente não enxergar os diversos identitarismos. Por exemplo, você tem a mulher branca, você tem a mulher negra, você tem a mulher pobre, que é branca ou negra, você tem a mulher... Vamos só como de exemplo, né? Você tem a mulher bem-sucedida, tanto branca quanto negra. Você tem a indígena, muito bom, você tem a mulher indígena. Você tem a mulher que é operária, você tem a mulher que é empresária, você tem a mulher que é campesina, que trabalha no campo, você tem a trans. Você tem a trans. Olha a diversidade de identidades que a gente precisa pensar sobre, a gente precisa discutir sobre, porque o que elas têm em comum são o fato de serem mulheres, mas elas têm perspectivas, visões de mundo diferentes. Eu dei o exemplo da mulher, mas você pode levar isso para outros grupos sociais, né? Então é importante perceber como o processo colonizador construiu um preconceito em relação a determinados povos e como essas identidades foram sufocadas e reprimidas. E de acordo com sua posição, né, você vai sofrer um preconceito maior ou menor. Nós falamos aqui de diversas identidades dentro do grupo feminino. Né? A mulher vai sofrer quase que eu falo uma palavra, né? Ela vai ser imputada à mulher um processo discriminatório, de preconceito, né? No sentido onde ela é colocada como um indivíduo inferior, né? Como um instrumento de satisfação do homem, e aí, que mulher? Né? Qual desses grupos vai ser o mais afetado? Então a gente precisa pensar isso, porque o processo colonizador vai criar diferenças entre esse grupo. Vai criar realidades e formas de ver o mundo, né, baseada no pensamento europeu, e essas verdades europeias vão fazer com que essas identidades briguem entre si, disputem, se legitimem mundos ou não. Então a gente precisa pensar isso, precisa refletir sobre esses identitarismos, como essa variedade de grupos tem visões e perspectivas diferentes de mundo, a ponto de algumas vezes esse grupo entrar em conflito, e isso é interessante para o sistema, que ele entra em conflito, né? Dificulta a união, e como o processo colonizador ele é importante na construção desse preconceito e dessas diferenciações, na dificuldade que a gente tem em enxergar esses diversos grupos. E se a gente não enxerga, eles são invisíveis e invisíveis, eles são submetidos a todo tipo de exploração e violência, certo? Por estarem invisíveis.
Alguém tem alguma coisa a falar? Ficou claro a proposta da discussão que a gente está lançando aqui? De reflexão que a gente tentou levantar? Né? Quando a gente chamou de identitarismo, é importante pensar isso, questionar isso. Quando a gente fala em busca de direito, o direito do grupo tal, mas dentro daquele grupo tal existem outros grupos, ok? Existem outros grupos, né? E todos devem ser ouvidos, né? Todos ali devem ser ouvidos. Mas o processo colonizador, como ele implementa um processo discriminatório, né? O próprio nome, né, de colonizador já diz isso, repressor que impede essa perspectiva, até porque ele vai construir, dentro dessa sociedade, uma leitura que lhe favorece. Uma leitura patriarcal, branca, ocidental, cristã. Então, o que está fora desse contexto vai ser visto como algo errado, né? Vai ser visto como algo que deve ser eliminado. É importante pensar sobre isso quando a gente analisa a América, quando a gente analisa a África, né, que foram frutos de uma colonização extremamente violenta. É importante pensar isso, certo? Avalia. Leva isso para a discussão de outras ciências que vocês tiverem. Provoque. 14 países estavam presentes com embaixadores quando a conferência abriu, porque a Áustria e a Hungria eram um país só, né? Pós Primeira Guerra Mundial vai virar a Áustria e a Hungria, mas antes era um país só. Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália, Holanda, Portugal, Rússia, Espanha, Suécia, Noruega, Turquia e Estados Unidos. Dessas 14 nações, França, Alemanha, Grã-Bretanha e Portugal eram os protagonistas, controlando a maior parte da África colonial à época. Os reis belgas, Leopoldo II, né, o rei dos belgas, Leopoldo II, obteve a partir do Congo a título pessoal. A gente colocou aqui um destaque para o rei Leopoldo. Eu vou sugerir na atividade de vocês, então vocês podem já iniciar a pesquisa, se alguém quiser dar um passo à frente, né, e acelerando. A gente fala de diversos genocidas, diversos homens que produziram, né, violência a outros povos, mas o rei Leopoldo da Bélgica é pouco falado. Esse cara foi um assassino, né? O Congo era o quintal dele. Eu vou apresentar para vocês nas aulas seguintes slides, né? Mas pesquisa sobre a ação da Bélgica, né, no Congo. O que era o Congo, o que se tornou o Congo após a presença do Leopoldo, como ele lidava, como ele tratava o povo congolês. Então eu sugiro a vocês, quem quiser iniciar, haja vista que vai estar na atividade avaliativa do slide, pesquisar sobre o Congo belga e a violência implementada ali. Ok? Que fala-se muito pouco. Fala-se muito pouco do Leopoldo, praticamente nada, né? Então você vai ter essa pesquisa no slide. Então quem quiser antecipar, dar uma olhadinha, não precisa ser nada complexo, só entender o que foi, ter uma noção do que ele fez e como ele a violência a qual ele tratou aquela população. A Grã-Bretanha assumiu sua hegemonia sobre a faixa aqui do Cabo da Esperança, na África do Sul, até o Cairo e Alexandria. A França se viu contemplada com as terras do sul do Saara e a Alemanha com o África Oeste. Isso aqui é só factual, você vai visualizar isso no mapa. Para os africanos, isso aqui é importante observar, porque nós vimos aqui qual o impacto da África para os europeus. Mas para os africanos, a Conferência de Berlim, a divisão do continente em diversos países imperialistas, constituísse uma grande ruína social e política. Por que uma grande ruína social e política? Porque todo modo de vida, toda a realidade do povo que vivia naquele continente, ela foi destruída. Ela foi substituída à força por um outro grupo, vindo de fora. Aquela relação que a gente fez com os alienígenas, não é? Vão haver resistência? Claro que vão haver resistência. E nada melhor do que a cultura como veículo de resistência, não é? A resistência vão existir, óbvio. Tanto que você vai ter o processo de descolonização mais à frente, a gente vai ver isso depois. Mas o impacto vai ser trágico, né, para a África. E é importante observar e entender isso para a gente entender esse discurso hoje de promoção da cultura afro, de valorização da cultura afro, né, de busca de leis, de ações, de medidas que busquem
como é que nós vamos colocar? Reduzir o impacto, né, causado pelo processo colonizador a esses indivíduos que foram escravizados, né, e colonizados, seja a África, seja a América. No caso da América, os nativos. Né? As potências imperialistas impuseram seus domínios e construíram uma divisão artificial do território. Está aqui. Aqui está a reunião, uma fotinha. Observa-se a Conferência de Berlim, já se faziam presentes na África. A França dominava um certo espaço, a Inglaterra também. Então, o que é importante com o que nós estamos dizendo aqui? Quando a Conferência de Berlim ela acontece, exatamente, esse é o termo, eu estava procurando no Mirado Branco. Muito obrigado. Uma reparação histórica, esse é o termo. Né? A reparação histórica não vai trazer de volta as vidas perdidas, né? Os espaços perdidos, o tempo perdido, mas tenta ofertar perspectivas. Né? É isso, ofertar perspectivas. Muito importante isso. Né? Quando a gente discute qualquer coisa, quando se fala em cotas, por exemplo, é uma questão de reparação histórica, que já se demonstrou efetivo. Quando você vê os dados, os números, você vê que a resposta foi efetiva. É importante ler e discutir isso. Né? Então, com essa chamada aqui no slide, o que a gente quer mostrar para vocês é que, quando acontece a Conferência de Berlim, países europeus já haviam adentrado na África. O que nós temos na Conferência de Berlim é a busca de outros grupos, outros países, também desejarem participar desse processo. E é isso que nós estamos fazendo na Conferência de Berlim. Né? A Inglaterra não está abrindo mão do que era dela para dar para outro país. Ela vai ampliar as suas possessões, mas eles vão permitir que outros países participem dessa exploração africana. E dessa disputa por áreas de mercados, por busca por matéria-prima, você vai ter como consequência, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. Um dos motivos da Primeira Guerra Mundial é essa disputa por áreas entre os países europeus. Ok? Aqui nós temos a África antes da colonização. Né? Aqui, ó, reinos africanos, reinos, né? Afrikaner. Né? Aí você vai ter uma série de grupos linguísticos. Né? A apostila do primeiro ano traz isso. Né? A divisão da África via grupos linguísticos, aproximadamente, acredite-se que havia mais de 1.500 grupos linguísticos em toda a África. Esse aqui é um pequeno mapa, ele não mostra tudo e todos, né? Só para você ter uma relação de ocupação de grupos na África. Como a gente já disse anteriormente, grupos demarcados por diferenças políticas, por avanços tecnológicos e econômicos. Você tem desde grupos caçadores-coletores, há grupos que desenvolviam uma agricultura de subsistência, e você tem na África grupos com economia desenvolvida, reinos, grandes impérios você vai ter na história da África, que são ignorados pela história ocidental, que tem como objetivo apresentar essa África sempre como algo selvagem. Na última hora a gente colocou para você, a gente perguntou o que você vê quando se fala de África. Leão, girafa, rinoceronte, né? Aldeias que remontam, que nos fazem imaginar o homem primitivo, né? O homem com uma lança saindo para caçar. E desgraça, né? Guerra e doença. É o que se mostra sobre a África, construindo no imaginário ocidental a ideia de que aquilo ali que a África precisa ser salva por alguém. E esse alguém é o europeu ocidental, que vai lá salvar a África, né? Das tragédias produzidas de acordo com o discurso ocidental por eles mesmos. Né? Mas a história mostra que não. Né? As desgraças, as tragédias por qual a África passa, muitas delas foram produzidas pela presença europeia durante o século XIX. Então é importante questionar o porquê que a África produtiva, a África tecnológica, a África desenvolvida, ela não é mostrada com tanto ênfase pela mídia. Então essa África aqui, ó, vai se transformar nisso aqui. Vai se transformar nisso aqui. Né? Repartida, dividida em grupos de influência. E nessas áreas, que vocês estão vendo marcadas, você observando, você vê que os países hegemônicos aqui, França e Inglaterra, são os países com maior espaço, né, de exploração dentro da África. Você tem a presença alemã, a presença portuguesa, a presença espanhola,
a presença belga, sugeria a pesquisa, a presença italiana e países independentes. Né? E países independentes. Nesse contexto. Ok? Nesse contexto. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar algo que incomoda? Aqui se tem uma outra divisão mais ampla, mostrando não só a África, mas a Ásia e a Oceania, né, da ocupação europeia. E não podemos deixar, quando a gente olha para a Ásia e para a Oceania, né, você não tem só países europeus. Quando você fala da Ásia, você fala em Estados Unidos e você fala em Japão. Né? O Japão vai ser um país, vai se transformar num país de caráter imperialista. Ok? Tem uma obra, né, muito famosa, famosa não, está muito famosa agora, mas tem se falado muito desse escritor, o Frantz Fanon, né, atualmente, acho que é assim que fala o nome dele. Essa obra aqui é Os Condenados da Terra, mas aqui ele está narrando já é um processo de descolonização, né? Ele está aqui na Argélia, ele participa da luta de libertação da Argélia, onde ele vai descrever, ele era médico, e luta pela libertação da Argélia, apesar de ter tido uma educação na França, né? Ele vai apresentar os impactos desse contato do colonizado com o colonizador ao longo do processo de descolonização. E é muito legal isso aqui, porque ele vai narrando, porque ele está vivendo isso, ele está vivenciando isso diretamente. Ele está visualizando isso. É um livro um pouco mais denso, mas me impactou bastante. Ele diz aqui: lutar contra o racismo é inútil se não se evidencia os efeitos da opressão exercida pela cultura dominante. Opressão que atinge as comunidades, o político, a cultura, mas também o psíquico. Né? O racismo ele age em todas as frentes. Em todas as frentes. Né? É importante pensar sobre isso. E a gente está falando de identitarismo, a ideia é pensar essa perspectiva. Onde coloca tudo dentro de um pacote, como se todo mundo fosse um grupo só, e ponto. Não, existem gritos em diversas frentes que a gente precisa prestar atenção. Beleza, queridos e queridas? Bom, comentários? Risa, Yasmin, Ana Clara, Marcos, Nalanda, quem é que está se manifestando aqui? Algum comentário? Qual é a impressão de vocês sobre isso? O que vocês pensam sobre esse processo de colonização que a gente está apresentando? Eu gostaria de ouvir vocês. Ou de ler. Qual é a impressão que vocês têm sobre esse processo de colonização? Fique à vontade para se manifestar. Bora, gente, é o meu tempo. Alguém escreve alguma coisa. Como assim? Quem não tem representatividade nenhuma? Como assim? Melhora. Como assim? E qual o impacto disso, Elisa? E qual o impacto desse processo de desumanização? Qual o impacto disso, Yasmin? Quando eu falo impacto, eu falo em consequência. Quando você olha para isso, qual a consequência desse comportamento?
como que nós, aqui na América, enxergamos a África dentro dessa perspectiva. Mas essa legitimação que você colocou, Risa, você acha que é algo consciente ou inconsciente? Muito louco isso, né? Porque a gente legitima isso, às vezes, nessa normatização da vida, né? É, um povo pobre explorado, mas cuidado, lembra, a gente não vê a África que deu certo, então a gente tem a impressão de que todo mundo lá é pobre e miserável. Claro, a gente tem que olhar para o impacto, a gente precisa olhar para aqueles que resistiram. Sim, o racismo, o preconceito. A gente. Exatamente, o discurso do opressor leva a gente a seguir na onda. É importante ver isso. Ah, se um famoso morre. Acho que é o Rapa tem uma música até que fala sobre isso. Mas se morre alguém famosinho da síndrome da imunodeficiência adquirida, né? De AIDS, por exemplo, é um escândalo, né? Mas ninguém fala da epidemia, né? Das epidemias que assolam a África, de como a AIDS está inserida dentro do continente. Tem um filme que eu recomendo vocês verem. Esse aqui, O Jardineiro Fiel. Tem outros filmes, é claro. Vários filmes. Quando eu peço para você ver O Jardineiro Fiel, tem a ver com essa discussão que a gente está propondo sobre doenças, né? Como que a África é utilizada como laboratório por grandes empresas farmacêuticas. Esse filme me chamou a atenção, O Jardineiro Fiel, de como que empresas farmacêuticas usam a África como laboratório. Sob a justificativa, não, nós estamos tratando, né, de forma humanitária, né, o grupo X. Na realidade, o que estão fazendo ali são testes. Sob a justificativa, sob a desculpa de que estão buscando a cura para a doença tal, eles estão usando aqueles indivíduos como cobaia. E aí desenvolvem outras doenças, agravam outras doenças. O filme do Jardineiro Fiel mostra um pouco disso. É claro, não é um filme tão agressivo como outros, mas acho que vale a pena como porta de entrada para visualizar algumas discussões, algumas perspectivas. Sugiro. Né? A gente mostra filmes mais contundentes. Bom, vai haver resistência? Você vai ter algumas histórias de resistência. A história tradicional, né? Os livros de história tradicional, você não encontra. Como hoje em dia tem edições mais. Assim, sobre a questão das missões religiosas, como é que eu vou colocar e não ser agressivo, né? Eu sou contra, beleza? Por que eu sou contra? Porque por mais bem intencionado que a missão seja, que a missão religiosa seja, por mais bem intencionada que ela seja, que ela esteja indo lá com o objetivo de proteger, de abrigar, quando você vai com uma missão religiosa, junto com toda essa proposta de proteger e abrigar, você está levando um princípio ocidental que vai desestruturar a cultura. Você está levando uma perspectiva diferente da deles. A missão religiosa ela vai lá proteger, abrigar, levar carinho e a crença de um novo Deus. Então isso me incomoda. Né? Acho que poderia ser só missão. Missão de proteção. Ok? Então, repito,
uma discussão difícil, né, de se promover para alguns entenderem essa discussão, né? Do tipo assim, está indo para ajudar de boa vontade, botando a vida em risco, então você não pode reclamar. Não, eu posso reclamar, sim. Eu não concordo com você está indo levar a missão, com o objetivo de ajudar, salvar, proteger, papapá, pipipi, popopô. Contudo, todavia, você está indiretamente ou diretamente, que em alguns casos são propositais, impondo àquele povo uma perspectiva de transformação dos seus modos e comportamentos, como se os seus modos e comportamentos fossem os certos e os deles fossem os equivocados. E eu, particularmente, não concordo com isso. A gente viu ano passado o filme A Missão. Lembra do filme A Missão? As missões religiosas, qual foi o fim daquilo? Né? Qual o impacto que ele teve para as pessoas no final, para os nativos no final? Então a missão, as pessoas que estavam ali, os padres, eram indivíduos bem intencionados. O objetivo era salvar as pessoas, ajudar as pessoas, né? Mas os chamados valores ignoram a cultura local, né? Então essa destruição dessa cultura local me incomoda um pouco. Na realidade me incomoda muito, mas é uma discussão bem complexa. Demandaria uma análise antropológica e eu não me sinto capacitado para fazer essa discussão. Talvez o Josimar, dentro da formação das ciências sociais, possa aparecer, possa não, com certeza ele pode elaborar um pensamento mais profundo sobre essa discussão que vocês levantaram sobre missão. Sim, cria uma dependência, né? Cria uma dependência. Você destrói uma verdade e constrói outra. Okay? Mas vou sugerir ao Josimar, se ele tiver tempo, porque o ano está um pouco apertado, se ele consegue encaixar uma discussão ou uma fala sobre isso, ou vocês mesmos podem provocar. Né? Eu tinha falado que ele quer fazer essa provocação sobre identitarismos, vocês podem provocá-lo. A gente conversou ontem sobre isso, que chama a discussão em relação ao identitarismo, ao processo de decolonização. Vocês podem provocá-lo nesse sentido, né? Chamar a discussão. Ok? Fica à vontade. E aí eu vou conversar sobre esse outro aspecto. Sobre as existências, nós vamos ver aqui que os materiais didáticos que aparecem, eles são muito... a impressão que eu tenho quando eu leio sobre resistências na África é que não teve ou teve muito pouco, né? Porque você não tem uma bibliografia ofertada que discuta isso, que esteja disponível, vamos dizer assim. Né? Você tem dentro de um processo de descolonização. Mas dentro do processo de colonização, se você não tiver uma leitura anterior, uma noção de como essas práticas ocorreram, parece que não houve resistência. A gente sabe que houve resistência. Ninguém vai aceitar se submeter a outro povo de bom grado. Que meu sonho era que você chegasse e me colonizasse. Isso não existe. Mas eu admito até que eu procurei uma literatura que tratasse mais dessas resistências, mas você traduzido eu não achei, eu achei quase nada, ou muito pouco. Então a gente, num primeiro momento, vai ficar preso aqui os livros didáticos nos oferecem, e eu prometo que continuarei procurando e acessando de forma mais objetiva. Eu compartilho com vocês sobre o processo de resistência, né, desse povo africano à presença europeia, que é óbvio que existiu ao longo do século XIX. Assim, o Jonas Manuel, apesar de estar sendo bastante criticado, eu não concordo com tudo que ele escreve, né? Eu não concordo com o que dizer, mas eu não sou do tipo de pessoa que cancela, né? Ele sugeriu algumas literaturas. A Revolução Africana que você cita, ela entrou na minha lista, mas eu não li ainda. Obrigado pela sugestão. Mas eu já adquiri algumas obras e estou tentando ler algumas obras baseadas na sugestão dele, que são importantes. Repito, eu não concordo com tudo que ele fala, mas ele é um indivíduo que lê e estuda muito. Né? Só que
como ele tem alguns posicionamentos considerados por alguns mais radicais, existe essa política do cancelamento do qual eu me oponho. Né? Assim, não é todo mundo que você cancela. Né? Eu acho que ele tem algumas coisas a agregar. Assim, sim, eu não li ainda. Eu vou ver se eu acesso, e se tiver dentro do que a gente propõe, eu ofereço a vocês. Tem uma revista, acho que é a revista Ópera, a qual ele participa, e tem um podcast chamado Revolution, né, que ele participa também. Pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido que a gente possa compartilhar. Beleza? Mas eu estou procurado. Eu vejo muita coisa no processo de descolonização. Durante esse processo de colonização, a gente vê muito pouco. A gente vê muito pouco. Mas o Jonas é uma pessoa que eu acho interessante de ler, de ouvir. Tem o Jonas, a Sabrina, né? A Laura, com a menina de 19 anos, que tem Instagram, que estuda e lê pra caramba, e fala e produz provocações, dentro da mesma perspectiva do trabalho dos pensadores, você não precisa aderir, né, e abraçar aquilo ou esses como verdades absolutas. Você pode filtrar, ler as sugestões, pensar sobre, e se você entender que eles estão certos, você continua. Se você entender que não, você busca vertentes alternativas. Essa que te constrói conhecimento. Mas o Jonas, a Sabrina, né, a Laura, eu acho que vale a pena você seguir. A Laura tem 19 anos. A menina lê e discute muito louco. Eu acho ela fantástica, né? Do que ela apresenta. Eu não sou ninguém na frente daquela menina que ainda é um estudante. Beleza? Uma sugestão para vocês. O nosso horário está encerrando, né? Me abriu aqui a tela de que faltam 5 minutos para encerrar. Eu vou parar a gravação